A comunicação que iremos passar a apresentar, intitulada Violências de Género na Guiné-Bissau pela perspectiva de profissionais do terreno, da minha autoria, Joana Torres, e da autoria da doutora Joana Topa, nasce do repto lançado a uma organização não-governamental do nome Humanitav para que integrassem na sua missão humanitária de 2019 uma dimensão de aproximação, um estudo sobre as violências de género na Guiné-Bissau. E assim sendo, antes de passarmos aos resultados propriamente ditos, vale a pena relembrar que as violências de género assumem diversas formas e efeitos que cortam liberdades e garantias a todas as mulheres que delas são vítimas e que se constitui um atentado aos direitos humanos. É realmente uma questão histórica que prevalece ao longo de décadas e que se sustenta na desvalorização do sexo feminino em detrimento do sexo masculino, que foi e ainda continua a ser claramente enaltecido. Nos últimos anos, especialmente, tem sido feito um grande trabalho ao nível da erradicação desta situação, sendo que mais recentemente até podemos mencionar os Objetivos 3 e 5 do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que visam promover a boa saúde e o bem-estar e alcançar a igualdade de género, respectivamente. Ainda assim, lembrar também que para alcançar com sucesso estes objetivos na área da igualdade de género é necessário compreender a legislação ou leis subjacentes que protejam as mulheres e as raparigas de todas as formas de violência e ainda trabalhar no sentido de desconstruir representações sociais tradicionais de género e práticas culturais que ainda persistem em diferentes comunidades do mundo. Especificamente na Guiné-Bissau, a violência contra as mulheres nem sempre é encarada como uma violação de direitos humanos, dado que este é um país onde a violência estrutural afeta realmente homens e mulheres e é extremamente acentuada e onde os problemas se acumulam a um nível económico, político, governativo e há realmente uma degradação das condições de vida. Este é um país também marcado por sucessivas crises políticas e onde o conflito armado que assolou o próprio país criou um clima propício para violações flagrantes e sistemáticas dos direitos humanos, nomeadamente das mulheres e das crianças. As mulheres foram assim expostas a violações sistemáticas, a agressões físicas e outras formas de tratamento desumano e degradante. Estas violências e este clima de insegurança provocou também ele um êxodo massivo de refugiados e de pessoas deslocadas, também aqui maioritariamente mulheres e crianças. Apesar deste cenário, a verdade é que a Constituição da Guiné-Bissau, nos seus artigos 24º e 25º, proíbe todas as formas de discriminação em razão do sexo, raça ou religião. E também é verdade que o país ratificou algumas convenções ou instrumentos de direitos humanos das mulheres no sentido de responder a esta problemática, nomeadamente a CEDAW. Contudo, e apesar destas leis e convenções, na Guiné-Bissau a questão da subalternização das mulheres é uma questão estrutural que se circunscreve tanto na esfera privada como na esfera pública. Ao nível das tipologias de violências de género que podemos encontrar na Guiné-Bissau, podemos elencar o casamento forçado, a violência doméstica, a mutilação genital feminina, que passaremos a designar como MGF, o casamento polígamo, a prostituição infantil, entre outras, nomeadamente a violência sexual ou as heranças. Neste estudo, optamos por utilizar as perspectivas integradoras do crime, uma vez que ela nos permite ir além da mera sobreposição e contemplar na lente de análise diferentes teorias criminológicas. E assim, compreendendo obviamente que a violência contra as mulheres tem a sua base numa assimetria de poder baseada no género, compreendemos que a leitura da criminologia feminista seria um contributo inegável e importantíssimo para a análise destes dados, mas entendemos também que estes dados beneficiariam de
uma abordagem que contemplasse a criminologia cultural, dado que esta é uma abordagem teórica, metodológica e intervencionista do estudo do crime, que coloca a criminalidade e o seu controle no contexto cultural e, portanto, vê a criminalidade, as agências e as instituições de controle do crime como produtos culturais, construções criativas e, portanto, devem ser lidas em termos dos significados que carregam. Neste sentido, achamos pertinente fazer então uma integração dos dois modelos e fazer a leitura dos dados com uma lente, portanto, integradora. Posto isto, ao nível da própria investigação, a finalidade da investigação foi aprofundar os conhecimentos sobre a violência de género na Guiné-Bissau e os objetivos passaram por mapear e analisar discursos de profissionais que trabalham junto das comunidades sobre as violências de género e compreender os constrangimentos que estas pessoas também têm no terreno para apoiar e encaminhar estas situações. E o que temos aqui é então uma pesquisa qualitativa, utilizou como instrumentos de recolha de dados entrevistas semi-estruturadas, decorreu no âmbito de uma missão humanitária no ano 2019 na Guiné-Bissau, levada a cabo por mim, durante esta recolha foram feitas entrevistas individuais e focos grupais, sendo que os focos grupais serão alvo de análise somente no artigo. A análise de dados, para a análise de dados recorremos à análise das entrevistas individuais. Participaram 6 pessoas, 2 do sexo feminino e 4 do sexo masculino, com idades entre os 37 e os 42 anos de vários contextos profissionais, designadamente enfermeiro, parteiras, todo o centro de nutrição, pessoas da área social que animam projetos de violências de género e um agente policial. De uma forma geral, a mulher guineense é vista por os entrevistados e as entrevistadas como batalhadoras e os seus discursos transmitem admiração. É relatada a difícil jornada destas mulheres, que engloba o cruzamento de diferentes atividades laborais no mesmo dia, por exemplo, a venda ambulante, o trabalho agrícola, que é somado também às tarefas domésticas a fim de prover sustento para a família. Muitos homens não exercem qualquer atividade laboral e o trabalho recai essencialmente sobre as mulheres, que se sentem na obrigação de meter a comida na mesa e acabam por ter no seu trabalho a forma de conseguir suprir as necessidades das suas. Nos discursos é notável uma associação entre a religião, as diferentes etnias presentes no país e uma cultura patriarcal incrustada. Isto remete-nos para os frequentes debates dentro da investigação da mutilação genital feminina sobre se esta é uma prática religiosa, uma vertente do patriarcado ou apenas um costume que vai prevalecendo ao longo dos séculos. Os e as entrevistados e entrevistadas dizem-nos também que as etnias onde prevalece a população muçulmana estão relacionadas com crenças e práticas mais machistas e, consequentemente, com maior legitimação das violências de género, nomeadamente da prática da mutilação genital feminina. Contudo, a literatura vai-nos dizendo que as referências presentes no Alcorão sobre estas práticas têm pouco a ver com a forma como esta prática é realmente praticada e interpretada nestas populações, e que, em boa verdade, esta é uma prática sustentada essencialmente pela manutenção e promoção da castidade e da prevenção da promiscuidade dentro da própria cultura. Concretamente sobre as violências contra as mulheres, as situações que são mais relatadas são a violência em contexto de intimidade, os casamentos precoces e a MGF, corroborando os dados sobre as violências contra as mulheres na Guiné-Bissau. Também são mencionadas situações de prática de casamento forçado, prostituição infantil e casamento polígamo. Além de uma nítida lesão dos direitos destas mulheres viverem uma vida livre de violência, é altamente visível, entre outros, que o acesso à saúde e à educação são duas dimensões especialmente afetadas. Especialmente no âmbito da saúde sexual e reprodutiva, verificamos que o problema mais significativo não está
nos meios, uma vez que a consulta de planeamento familiar existe e é gratuita, mas no facto de os homens, normalmente os pais e os maridos, não autorizarem ou permitirem este contacto devido a um desconhecimento generalizado ou uma desconfiança sobre as instituições ou os e as profissionais. Preferem então recorrer a métodos tradicionais, numa medicina tradicional que frequentemente agrava as situações e deste agravamento resulta muitas vezes a dificuldade em que, quando recorrem aos cuidados de saúde oficiais, se consiga fazer alguma coisa e reverter a situação, fazendo com que posteriormente todas as situações que têm um resultado menos positivo, acabem por ser associadas aos cuidados de saúde oficiais e, portanto, isto aumenta a desconfiança relativamente à intervenção médica neste país. As pessoas que participaram das entrevistas salientam que é muito importante investir na sensibilização e na formação de quadros, tal como é-nos dito por diversos instrumentos internacionais. E salientam também as diferenças geográficas no acesso à informação e à intervenção, que é uma preocupação que está vertida também nos ODS. Há uma iliteracia muito significativa relativamente à saúde e, em concreto, à saúde sexual e reprodutiva, que se escuda em desconhecimento, crenças e práticas patriarcais, religiosas e culturais e um sentimento de vergonha generalizado sobre a sexualidade. A educação é uma dimensão que se encontra também fortemente afetada na Guiné e onde há ainda uma desigualdade no acesso, nomeadamente há realmente uma desigualdade no acesso entre rapazes e raparigas. Olham para o investimento na educação como uma chave para a mudança, sendo já documentado em trabalhos de investigação uma relação estável entre o aumento da educação feminina com a diminuição das práticas de mutilação, por exemplo. Ou então, no caso de a mulher já ser mutilada, na realização da mutilação nas. Para finalizar e como conclusões gerais deste estudo, podemos dizer que as violências contra as mulheres assumem diferentes e preocupantes configurações na Guiné-Bissau, que são claramente influenciadas pelas questões culturais. É verdade que esta é uma sociedade que está assente numa cultura patriarcal que, apesar de colocar a mulher numa posição de multitasking e de dependência e de estar dependente do seu trabalho para um funcionamento social, não reconhece voz às mulheres. Por outro lado, embora as questões da violência estrutural impactuem as vivências das mulheres e das raparigas guineenses, é necessário ter em consideração uma lente cultural para a intervenção contextual, uma vez que se verifica que a alteração da legislação levou a uma modificação das práticas, mantendo-se a essência das violências de género. Isto aconteceu, por exemplo, no caso da mutilação genital feminina, em que, quando foi criminalizada a prática, houve uma alteração das práticas, mas a mesma não deixou de acontecer, houve só um ajuste para que as pessoas não fossem identificadas na prática. É de extrema relevância investir na educação e na prevenção primária e, simultaneamente, na sensibilização de pessoas locais e na formação de quadros. Este é um trabalho que requer uma participação ativa de interlocutores, de quadros locais, que compreendam as dinâmicas, os diferentes dialetos e as especificidades sociais. Importante também sublinhar que compreender estas dinâmicas, no caso das violências de género, e compreender estas dinâmicas nos países de origem, poderá facilitar e cimentar intervenções realizadas em países de forte recepção de fluxo migratório destas regiões, como é o caso de Portugal, que recebe muitas pessoas provenientes da Guiné. Obrigada pela vossa atenção.